poder estar na presença do Senhor por mais uma noite, para poder adorá-lo e glorificá-lo. Quem aqui acredita em promessa? O pastor cantou aqui que aquilo que parecia impossível, eu quero ser carta de Deus para vocês hoje, dizer que Deus ele cumpre promessa, porque eu sou uma promessa de Deus. O ministério a qual eu tenho foi uma promessa que Deus me fez lá atrás. Vocês podem olhar e ver que hoje uma promessa, uma profecia se cumpriu, a qual o Senhor me disse quando eu ainda não era servo dele, que ele me escolheria, que ele me escolheu para fazer, para ser enviado, para pregar ou para anunciar. Então, se você receber uma promessa de Deus, eu não estou querendo me engrandecer, mas eu quero que você olhe para mim e acredite que Deus ele cumpre promessas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sem delongas, abre a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Chorão, o profeta Jeremias, o capítulo 18, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Livro do profeta Jeremias, o capítulo 18, a epígrafe do texto diz: o vaso do oleiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor no seu versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Amém. Glórias a Deus. Feche teus olhos nessa noite. Pai, sou eu de novo, Senhor. Eis-me aqui diante do teu povo, Senhor, ó Pai. A palavra não é minha, Senhor, ela é do Senhor. Pai, Senhor, a minha sabedoria é pequena, Senhor, perto da grandeza a qual o Senhor tem para revelar à igreja. Senhor, que o Senhor nessa noite venha preparar o coração do teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar. Ministra, Senhor, também na minha alma, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Papai, para esta noite. Pai, e que o Senhor, Papai, não dispensa ninguém aqui de mãos vazias, Senhor. Que tudo aquilo que eles vieram buscar, Senhor, nesta noite, Senhor, eles venham, Senhor, alcançar e acessar do Senhor, ó Pai. Deus, eu sei, Papai, que o Senhor é o Senhor, Senhor, que fez e formou todas as coisas, Senhor, ó Pai. Então o Senhor conhece a cada um de nós, Pai. Então em cada coração que anseia, Senhor, ó Pai, a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, que nesta noite venha sair daqui saciado, Senhor, com a Tua presença, Senhor, ó Pai. Eu creio, Senhor, que eles já foram cheios, Senhor, ó Pai, que eles já estão preparados, Senhor, ó Pai, para alcançar e acessar coisas novas a qual o Senhor já formou. Deus, que o Senhor diminua a mim, Senhor, e que o Senhor cresça sobre este altar, e que a Tua graça, Senhor, se estende sobre a minha vida, Pai, e a Tua misericórdia me cubra, Senhor, e que o Senhor venha abençoar esta noite, no nome de Jesus, amém? O contexto a qual lemos, nós estamos diante de duas situações. O ambiente não estava favorável, porque Jeremias, quando levantado, ele foi levantado profeta, sendo filho de sacerdote, de uma linhagem sacerdotal, era para ele ser um sacerdote. Porém o Senhor olha do céu e escolhe Jeremias como profeta. Só que no tempo a qual Jeremias foi levantado como profeta, era um tempo de escassez, onde o povo pecou tanto contra Deus, mas pecaram tanto contra Deus, que o Senhor ele se irou contra o povo, e entregou o povo a alguns reinados para ser escravizado, para ser preso. E o contexto a qual Jeremias é levantado, ele mesmo olha para o Senhor e fala, ele mesmo tem o temor dentro da alma dele de dizer ao Senhor: mas Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou uma criança. E o Senhor olha para ele e fala: não, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, tudo que eu mandar você vai falar.
Aonde eu te enviar, você vai ir. Só que agora Jeremias, ele é levantado como profeta, ele aceita o chamado de Deus e começa a anunciar ao povo tudo aquilo que Deus ordenara. Só que o povo não dá ouvidos a Jeremias. Jeremias anuncia e o povo faz errado de novo. Jeremias fala que Deus vai colocar eles cativos e o povo não liga. O povo já apedrejou o profeta, o povo já sacrificou a deuses pagãos. O povo está numa vida errônea, está numa vida de pecado, não se conserta. E Deus, com seu imenso amor, está dizendo ao povo: se arrependa, se arrependa, se arrependa. E o povo pecando, e o povo pecando, e o povo pecando. Aí Deus fala para Jeremias: fala para esse povo, Jeremias, no capítulo 29, que eles vão ser aprisionados por exatamente 70 anos. E dentro do cativo da Babilônia, fala para esse povo casar lá dentro. Fala para esse povo construir e procurar a paz daquele lugar. Fala para esse povo se misturar, já que é isso que eles querem viver. Fala para eles se misturar no meio desse povo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vem, aprisiona, leva eles cativo. Agora eles estão sendo escravizados, estão vivendo numa terra que não é sua. Acabou os benefícios que Deus havia dado, acabou as bênçãos do Senhor para aquele povo, porque eles estavam cativos em terra que não era sua, por causa do pecado. E Deus dando chance para o povo se arrepender. Ai, alabai de calamahai, a céu, Deus entrega o povo cativo na mão do rei Nabucodonosor. Eles estão presos, estão aprisionados, e a situação agora não é favorável. Acabou os benefícios, acabou as bênçãos de Deus. O que acontece com o povo? Eles lembram do Senhor. No Salmo 126, o povo vai dizer assim: Senhor, faça-nos retroceder novamente deste cativo, como as correntes do sul. Coloca nos nossos lábios novamente o cântico. A irmã já ministrou aqui no Salmo 51, quando Davi ele peca, ele sabe o caminho do arrependimento. Ele vai e se prostra perante Deus e fala: Senhor, pode tirar o que tiver de tirar, mas não retires de mim o teu espírito. Deus, aqui no contexto a qual dizemos, o próprio Senhor fala para Jeremias: olha, Jeremias, como um barro na mão do oleiro, assim são esse povo na minha mão, assim são eles. Se eu quiser levantar para derribar, para destruir, aqui está, aqui ó, no versículo 8, se essa tal nação se arrepender dos seus pecados, eu, o Senhor, me arrependerei do mal em que pensava, em que lhes fizera. O maior interessado em te perdoar é Deus. Deus é tão interessado em perdoar a humanidade que lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho em sacrifício vivo para um povo que não merecia, mas Ele ofereceu o seu próprio Filho em sacrifício para trazer perdão a um povo. Aleluia. O caminho do arrependimento nos aproxima novamente de Deus. O caminho do arrependimento nos aproxima novamente das bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Quando Deus faz uma promessa a um povo, Deus espera do povo um direcionamento, uma posição, que ele toma um passo, que ele vai até a bênção a qual Deus ofereceu. Tudo que Deus deu de mão beijada para o homem praticamente descartou. Quem lembra quando Deus colocou Adão dentro do jardim? Deus só deu uma ordem: você pode comer do que você quiser, você pode se alimentar da fruta que você quiser, só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal. Era simples. Só que a Bíblia diz que o homem esquece, praticamente ele esquece do que Deus fala. Ele vai e come do fruto, joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente, e Deus arranca o homem de dentro do jardim. Irmão, você acha que a vontade de Deus é de nos sacar, é de nos lançar fora por causa das nossas iniquidades? Se fosse isso, Deus não sacrificava o seu filho. Só que Deus quer uma posição da humanidade, Deus quer uma posição do teu povo para arrependimento, porque Ele quer perdoar. Simplesmente porque Ele quer perdoar. Por ser justo, por Deus ser justo e não voltar atrás na sua palavra,
Ele nos dá essa oportunidade de arrependimento. Por que Deus nos dá essa oportunidade de arrependimento? Porque Ele nos ama. E Ele está dizendo aqui, ó, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Ele pode fazer você se formar novamente, a criar forma novamente. As tuas quebras podem te assustar, mas ela não assusta Deus, porque Deus sabia que o povo ia errar. Você acha que Deus não sabia que o povo ia errar? Se ele não falava para Jeremias, olha Jeremias, fala para eles que se eles se tornarem a mim, eu vou tornar para eles. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É Deus dando uma oportunidade para nós, igreja, de se arrepender, porque Ele é o maior interessado em nos perdoar. Aleluia. Eu sei que o nosso pecado, Isaías já profetizou e disse que ele faz divisão entre nós e Deus, mas ele só faz divisão entre nós e Deus, porque todas as vezes que pecamos, naquele pecado a qual falamos para o Senhor que não íamos pecar novamente, a gente se sente envergonhado. O que tirou o homem do jardim foi isso, porque quando Deus chegou e chamou Adão e falou, Adão, ele fala, fica quieta, Eva, nós estamos nus, o Senhor não pode nos ver assim. Adão, cadê você? Por que se esconde, Adão? Senhor, estamos nus. Ou seja, ele soube que o pecado dele estava exposto. O pecado, ele expõe a nossa nudez perante o Senhor e ficamos envergonhados por causa dele. Só que Deus está dizendo, se essa tal nação se arrepender, Deus está dando oportunidade. Você acha que Deus não poderia já ter enviado o seu filho, resgatado já o santo e levado para a glória? Só que Deus está dando oportunidades para nós se arrependermos. Deus está dando uma oportunidade para você hoje voltar ao caminho, voltar ao arrependimento e poder sobreviver diante da presença dEle e alcançar tudo aquilo a qual Ele já profetizou para a tua história. Eu não sei da tua vida. Eu não vim aqui jogar o teu pecado na tua cara, porque esse é o dever do Espírito Santo, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você, se você caiu hoje, se você pecou hoje, volta para o caminho do arrependimento, porque o céu hoje quer te perdoar. Aleluia. Alabai de calamahaya céuia. O povo já achando, o povo de Israel já achando que o fim deles era aquilo. No capítulo 29, versículo 11, o próprio Senhor vem e diz, olha, eu bem sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, é pensamento de paz. É pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Se você pecou, errou, falhou com Deus, está esperando só a morte, ou só um fogo descer do céu e te consumir, ei, Deus tem um pensamento diferente ao teu respeito. O pensamento que Deus tem é de paz. O Senhor quer te perdoar, independente do teu pecado. Eu não estou aqui te ensinando a justificar o seu erro, a cobrir ele. Eu estou te ensinando que para você voltar ao caminho do arrependimento, porque Deus, Ele está a fim de perdoar. Ah, como é lindo saber que Deus nos ama, né? Como é lindo saber que Deus nos escolhe, mesmo a gente não sendo digno, mesmo a gente não sendo merecedores desta graça estendida para a nação, mesmo nós não sendo merecedores desse amor, Ele nos amou. João, em uma das suas epístolas, Pedro, em uma das suas epístolas, ele vai dizer assim, olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado. Você quer ver que Deus, Ele é misericordioso desde o Velho Testamento? No capítulo 3 do profeta Zacarias havia um homem chamado Josué. E a Bíblia diz que Satanás vinha perante o Senhor, acusava aquele homem da sujeira que estava a sua vestimenta. E a Bíblia diz que Deus fala assim, pega ele, porque ele é tição tirado do fogo, e mais, troca a vestimenta dele. Em Romanos, Paulo vai dizer assim, quem intentará acusação contra um escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? O Senhor, Ele é o maior interessado em nos perdoar, cara. Se não fosse assim, o sacrifício da cruz seria inútil. Mas houve um sacrifício, porque Deus já nos amava. Só houve um sacrifício porque o Senhor já nos amava.
E Ele nos ensina que Jesus é o caminho. O que é um caminho? Caminho é um estilo de vida. Paulo vai dizer, sejam pois meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Caminho é um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que nos aproxima de Deus, um estilo de vida que nos torna santo. É imitar a caminhada de Jesus. E qual foi a caminhada de Jesus? Não errais, não pecais, seja diferente dos iguais. Deus, Ele nos deu essa oportunidade de arrependimento, e é para já. Quantas pessoas já não tiveram essa oportunidade? Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não tiveram? Porque a Bíblia diz que quando Lázaro e rico morre, rico fica de lá do inferno gritando, Senhor, fala para Lázaro colocar o dedo na água e vir resfriar a minha língua. Lá vai ter clamor. Lá vai ter pessoas como eu e você, que temos a oportunidade hoje, clamando, querendo uma única oportunidade. Porque a Bíblia diz, quando Jesus fala, e rico disse, deixa eu ir lá avisar os meus irmãos. Ele fala, não tem jeito, não dá mais. Então para você tem jeito. E se para você tem jeito, hoje é dia de arrependimento, hoje é noite de conversão, hoje é noite de você olhar para si mesmo, reconhecer o teu pecado, confessar como já foi dito aqui, e entender que Deus, Ele quer te perdoar, e Ele vai te perdoar. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus, eu sinto o perdão de Deus descendo sobre este lugar. Alabaravacel e decalamahai. Ele me de canto como ondre flor que a céu e dela amarrai a saio. E como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Então não tem circunstância, não tem situações, não tem quebras que Deus não vai entender que dá para fazer de novo. Nós como seres humanos erraram conosco, a gente faz o que? A gente coloca de lado. A gente praticamente descarta. Não, isso aí já não serve, não dá para confiar mais. Pensa se Deus tivesse o mesmo pensamento que nós. Quando a gente se quebra na mão dele, Ele fala, ixi, daqui sem vá, que já não dá para confiar mais não, vou pôr de lado aqui, vou descartar ele aqui. Não, é o mesmo vaso que Deus torna a formar, é o mesmo barro que Deus torna a formar. Ele não descarta como a gente faz. Se você quebrou na mão do Senhor, se você errou, tropeçou, rachou, trincou, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Não fez, Ele não tirou o vaso de lado, jogou fora e pegou outro. Não, vou formar outro, aquele ali não presta, aquele ali não serve. O Senhor não é assim. Se você quebrou, se você que falhou, errou, Ele vai pegar você, Ele vai colocar no processo de moldagem novamente. Vai ser um processo dolorido. A restauração, a voltar ao lugar, é um processo que machuca, é um processo que dói. Ser amassado de novo é um processo que sangra, faz gemer, faz chorar, faz a gente falar, Senhor, eu vou parar. Porque essa é a forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar em nós. Enquanto não estiver preparado para receber unção, enquanto o vaso não estiver preparado para ser usado, ele vai passar por esse processo de remoldagem novamente. Porque Deus, Ele quer você mesmo. É você que está sentado aí. Talvez você olhe e fale, mas Deus nunca falou que eu ia pregar. Mas você é um intercessor. Através da sua vida aquelas portas ali não se fecham, porque a sua oferta, o seu dízimo, então você tem importância para Deus. O pastor está de pé por causa da sua oração. A pastora está de pé por causa da sua oração. Os ministros que estão aqui do meu lado, eles estão de pé por causa da tua oração. Então você tem importância para Deus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então se você se quebrou, não se assuste, não se assombre. Você ainda está na mão do oleiro. O Senhor ainda te vê, as mãos do Senhor ainda te apalpam, ela ainda te pega, e as mãos dele é poderosa para fazer de você um vaso abençoado, uma vasa abençoada, e mudar a história de pessoas dentro da sua casa, mudar a história de pessoas no seu trabalho, mudar a história de pessoas na sua rua, no teu bairro, aonde você estiver. Eu já vi Deus me usar em lugares que ninguém pisaria o pé, porque o Senhor tem a forma dele de fazer a obra, o Senhor tem a forma dele de usar o vaso. Então você tem, aleluia, você tem utilidade na mão de Deus. Não deixa as tuas quebras te afastar de Deus. Aleluia, vai dando glória.
Deus, ele levanta Jeremias nesse contexto. O povo pecando, apedrejando o profeta. O povo já não acreditava e não dava mais ouvido à palavra de Deus. Queria ouvir o quê? Somente benefícios. Só queria ouvir palavras de bênçãos. Até então, um dia falaram, não ouve a palavra desse profeta Jeremias, não, que ele só profetiza coisa ruim para nós. Porque o povo já estava acostumado a ouvir mentiras. No capítulo 29, se você for ver, vai falar assim, olha, eu não mandei esses profetas que estão profetizando profetizar nada. Então já estavam ouvindo mentiras, profecias mentirosas, para se engrandecer, para se sentir bem, para se sentir feliz. Porque o povo, mesmo quando está no erro, se você vem com palavras, você vai vencer, você vai isso, você aquilo. É lógico que o povo vai querer de bom grado. Mas no momento que alguém vai falar, se você não se consertar, você não vai chegar. Se você não se consertar, você não vai subir. Se você não se consertar, você não vai se aproximar de Deus. O povo já não queria ouvir isso mais. Só que Deus, ele colocava o povo na moinha. Colocava o povo para sentir dor mesmo. Para quê? Para que eles lembrassem do Senhor, o seu Deus. Todas as vezes que o povo se sentia amassado. No capítulo 6 do livro de Juízes, quando o povo se sentiu amassado por ter pecado contra Deus, e Deus entregou na mão dos seus adversários que eles plantavam, o povo vinha e saqueava, arrancava tudo, deixava eles sem nada. Eles plantavam, na hora de colher, o povo vinha, colhia tudo antes deles. Eles estavam escondidos, malhando trigo no lagar. Estava Gideão, e Deus levanta Gideão e fala a Gideão, o Senhor é contigo. Mas Senhor, se o Senhor fosse comigo, todas essas coisas não nos sobreviria. Ou seja, Deus permitia o povo passar pela moinha só para o povo se arrepender e se converter. Então se você está passando uma dificuldade, uma situação ruim na tua vida, e você sabe que é por causa de um erro, é só se arrepender, que o Senhor vai mudar essa história. Tem pessoas que o Senhor permite passar por tribulações, como Paulo disse, sabendo que a tribulação, ela gera a paciência gera uma experiência, e a experiência, ela gera uma esperança. Romanos 5, versículo 3. Uma coisa vai gerando a outra, para a pessoa entender que ela vai ter experiências com Deus passando por tribulação. Quem lembra que quando os discípulos estavam no barco, sobreveio uma forte tempestade, o vento era contrário, o povo temeu, ficou com medo, e Jesus vem caminhando por cima do mar. Haja vista que os discípulos olhou e falou assim, é um fantasma. Eles já estavam com medo da tempestade. Jesus aparece andando por cima das águas, eles assustaram. Falou, poxa, é um fantasma. E o Senhor disse, não temas, sou eu. Pedro reconheceu a voz na hora. A Bíblia diz que Pedro fala, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele foi, mas sentindo o forte vento, ele afunda e grita socorro. Quem que estende a mão e pega? Jesus. Ou seja, a tribulação produziu para ele o quê? Uma experiência a mais do que ele já tinha com Deus. Se você está passando por ventos parecidos a qual você já passou, entenda que é Deus te dando paciência para você entender que está vivendo uma nova experiência. E se você não viver a experiência com Deus, como vai pregar para alguém que Deus é Deus que faz? Se você não passar pela cura, como você vai pregar que Deus cura? Se você não passar por uma tribulação, como você vai pregar para o povo que Deus, ele acalma a tempestade? O meu Senhor, o teu Senhor, Ele vai permitir você passar por processos na tua vida, só para você adquirir experiências com Ele. Perdas vão doer, mas o Senhor vai mostrar que é contigo. Situações contrárias vão acontecer, mas o Senhor vai mostrar que é contigo. Coisas que você falava, não, aquela pessoa ia caminhar comigo, vai embora, vai desaparecer, mas o Senhor vai ainda estar contigo. Você lembra quando Deus fala através do profeta, aleluia, Isaías, no capítulo 43, ele fala assim, olha, quando você passar pelas águas, vou deixar você sozinho, foi isso? Não, eu estarei contigo. Quando você passar pelo rio, vou deixar você afogar, foi isso? Não, eles não te submergerão. Quando você passar pelo fogo, vou deixar você se queimar, foi isso que Deus falou? Não, nenhuma chama vai arder em ti. O Senhor, Ele promete, e Ele faz, pastor. O Senhor, Ele promete estar com você, Ele vai estar com você. Então se o teu arrependimento te trouxe a Deus, e aquilo que você está passando não é por causa de pecado, é para você viver uma experiência com Ele. Aleluia. A igreja está me entendendo? Se aquilo que você está passando
foi por causa do seu pecado, o Senhor está te ensinando o caminho do arrependimento. Mas se aquilo que você está passando, aquela tribulação que está te assolando, não é por causa de pecado, você sabe que não é. É Deus te preparando para coisas maiores. Deus está te preparando para viver algo sobrenatural. Deus só está te forjando, Deus só está te formando para você alcançar níveis que ninguém ainda alcançou, porque o céu reservou isso para a sua vida. Deus reservou coisas para a sua vida que não reservou para o seu vizinho, que não reservou para o seu familiar, que não reservou para o seu amigo. Aquilo que Deus tem com você é com você. Se Deus te chamou para ser profeta, você não vai ser só um ministro, você vai ser profeta de Deus. Se Deus te chamou para ser intercessor, comece a interceder por vidas, porque através da sua vida pessoas vão ser resgatadas do inferno por causa da sua oração. Estou com vontade de pregar hoje. O céu está te forjando, pastor. O céu está te forjando, igreja, porque tem coisas para você viver com Ele ainda. Não se espante com a tribulação, não se espante com o vento forte. É Deus forjando você para algo maior. Quando Pedro nega Jesus, para ele achou que era o fim. Ele some, enquanto Jesus está crucificado, não fica ninguém, mas ele está por perto, ele não está tão longe. Enquanto ele está num lugar, as pessoas falam, não era você que estava com Cristo? Ele falou, não era eu não. Ele senta em outro lugar e fala, não era você que estava com o Senhor? Ele falou, não é eu não. A última vez ele fala assim, eu nunca vi. Eu nunca o vi. Só que depois que Cristo ressuscita, atrás de quem que Jesus vai? A Bíblia diz que Jesus chega a Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Imagina a mente dele. Fala, cara, se eu falar para ele que eu amo ele, mas eu neguei ele 3 vezes, cara. Só que ele fala, Senhor, eu te amo. Melhor do que ninguém é Deus para conhecer o homem. Ele sabia que Pedro ia errar negando ele, mas Deus sabia que Pedro o amava. Senão Jesus não perguntava, Pedro, tu me amas? E as 3 vezes que ele negou Jesus, foi as 3 vezes que Jesus fez ele confessar novamente que amava. Se você errou, se você talvez negou a Jesus, melhor do que você mesmo, Ele te conhece. Ele sabe a forma de trazer você de volta ao lugar, ao caminho. E depois que Pedro vive essa experiência, foram quase 3.000 almas na primeira pregação. Na segunda pregação foram quase 5.000 almas. É Deus forjando o caráter dele, e Deus forja o caráter do homem. E a forma de Deus fazer, você vai até tropeçar no meio do caminho. Vai ter dias que você vai falar, eu não quero mais. Vai ter dias que você vai fechar a Bíblia na sua casa e falar, não vou nem mais ler esse Salmo 91 que está aberto há tempos aqui. Vai ter dias que você vai falar, Senhor, eu vou retroceder, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, a praticar as coisas que eu praticava, porque lá no mundo era mais fácil. Mas é Deus forjando o teu caráter. Ele sabe que você não vai fugir. Ele sabe que você não vai sumir. Ele sabe que você não vai retroceder. E é por isso que Ele te escolheu. É por isso que Ele te chamou. E é por isso que Ele está te provando. Ele está te provando para você viver coisas extraordinárias. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Deus de maravilha. Como um barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, diz o Senhor. Se eu me levantar para derribar, para destruir, se você se arrepender, o Senhor também se arrepende do mal que pensava em fizer. Aleluia. Feche teus olhos nessa noite. Você que caiu, errou, falhou, mas veio aqui nessa noite, e Deus falou com você, e você quer voltar ao caminho. Mas Davi, eu estou na igreja, mas parece que eu estou tão longe de Deus. É que você se quebrou. O vaso, quando se quebra na mão do oleiro, ele continua dentro da casa, ele continua dentro da olaria, mas ele está quebrado, mas está dentro da olaria. Mas ele não tem mais forma, mas está dentro da olaria. E ainda, se está na olaria, está nas mãos do oleiro. Aleluia. Se você se quebrou, está rachado, está quebrado e precisa ser moldado novamente. O caminho aqui o salmista Davi ensinou no Salmo 51. É a confissão. Senhor, eu pequei nisso. Senhor, eu pequei naquilo. A confissão é o passo que a gente dá para voltar ao caminho, a retroceder novamente ao caminho. E se você está nessa situação hoje, eu quero que você feche teus olhos.
Você que está passando por uma tribulação e sabe que não é pecado, sabe que você não cometeu erro nenhum, eu também quero que você feche teus olhos, porque Deus só está te forjando para viver coisas extraordinárias. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está longe e quer voltar, o momento é agora, é já, é nesse instante. Você não precisa vir aqui na frente para não se sentir envergonhado, mas se você quiser, pode vir. Se você precisa ser moldado novamente, quer vir aqui na frente, pode vir. A igreja está cheia de intercessores para te ajudar na moldagem. Feche teus olhos nessa noite. Pai, eis-me aqui novamente, Senhor. Sou eu de novo, papai. Mas eu vim interceder pela igreja nesse instante. Pai, neste momento está os vasos nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor é o oleiro. O Senhor é quem molda, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem forma. O Senhor é quem amassa, o Senhor é quem faz novamente o vaso. Eles estão todos nas tuas mãos, Senhor. Deus, o Senhor é melhor do que ninguém conhece. Sabe, Senhor, aonde andaram, sabe o que fizeram e sabe a forma que eles estão. Pai, esse que está passando uma tribulação, Senhor, porque o Senhor está ensinando ele a ser paciente, papai. Que o Senhor mostre para ele que o Senhor está com eles. Que o Senhor ensina para eles, papai, a confiar mais no Senhor. Entender que é só mais um processo, que é só mais uma tribulação que vai trazer um peso excelente de glória. Alabai de calamahaya céu. Ele me diz que eu tô como um de flor que me defla, certo que me derrame. E que o teu Espírito, Senhor, venha abraçar a tua igreja nessa noite, como o noivo abraça a sua noiva. Delebai de calamahaya céu. E se há uma ferida exposta, uma ferida aberta, Senhor, que nessa noite o Senhor venha estancar. Ele me diz calamandre flor que me deflaça. Ele vai de calamahaya. Ele manduri camanaya céuia. Pai, nessa noite eu te peço, Senhor, que da forma que o teu povo entrou, Senhor, eles não venham sair. E aquele que estava distante venha sentir o teu abraço. Mostra que o Senhor ainda está nesse barco, Senhor. Mostra que o Senhor ainda tem autoridade sobre a tempestade, Senhor. Faz cessar o vento contrário, Senhor. Deus, faz eles enxergar o Senhor, papai, caminhando sobre as águas. Papai, faz eles entender que o Senhor ainda é o oleiro que molda o vaso da sua forma. Papai, faz eles acreditar que o Senhor ainda perdoa, que o Senhor ainda é Deus e que o Senhor ainda ama. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nesta noite venha curar enfermidades, Senhor. Venha libertar cativos, Senhor. Venha libertar o oprimido, Senhor. Venha abraçar aquele que já não sente abraço há muito tempo, papai. Venha renovar as forças daquele que está sem nenhum vigor, porque o Senhor é assim. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Deus de maravilhas, Deus de graça, Deus de glória. Que nessa noite o Senhor venha abraçar a tua igreja. Que o Senhor venha dar mais uma chance, Senhor, ó Pai. Que o Senhor venha me dar mais uma oportunidade, Senhor, ó Pai, de anunciar, Senhor, e dizer que o Senhor é bom e que a sua benignidade dura para todo sempre. Pai, a minha oração é pela tua noiva, Senhor. A minha oração é pela tua igreja. Que nessa noite o Senhor venha abraçar. É no nome de Jesus que eu te peço. Continue o espírito de adoração. Abre a tua boca e louve ao Senhor. Senhor, venha mudar. Muda meus pensamentos. Restaura os meus sonhos. E o meu sentimento. Vem encher o vaso.